noite, irmãos. Eu vos saúdo nesta noite, uma graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele hoje, para todos sempre, honra, glória, louvor e adoração. Queremos dar as boas-vindas a todos vocês nesta noite. Queremos nesta noite oferecer um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Convido você a compartilhar esta live aí nas suas redes sociais. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe também nos seus grupos de Facebook, para que outras pessoas também possam serem alcançadas por Cristo Jesus, nosso único Senhor e Salvador. Muito bem, nós temos a alegria nesta noite, o privilégio, a honra de receber aqui o nosso irmão presbítero Denilson, que é um dos ministros aqui da casa do Senhor, e nesta noite ele vai estar participando conosco. Eu já gostaria de aproveitar e convidar o presbítero Denilson para dirigir ao Senhor nosso Deus uma palavra de oração. Na sequência, o Ministério de Louvor estará assumindo a palavra. Boa noite a todos, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero dizer para os irmãos que é um motivo de muita alegria eu estar aqui hoje compartilhando com os irmãos. Confesso que já estava com saudade já. Eu comentei com o pastor Fabiano que estava me arrumando para vir para a igreja. Nossa, quanto tempo faz, né? 2 meses já, sem a gente estar cultuando aqui no nosso tempo. Mas eu creio que Deus está no controle de todas as coisas e que em breve nós estaremos aqui todos juntos reunidos para poder louvar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Convido os irmãos nessa noite que estão nos ouvindo pelo Face, que fechem seus olhos e vamos estar orando ao Senhor nessa noite, amém? Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nessa noite nós estamos pela Tua presença. Queremos nessa noite, Pai, em nome de Jesus, pedir ao Senhor, Pai, que venha nessa noite nos capacitar, Senhor, através, Pai, da Tua palavra. Hoje estamos aqui para cultuar o Senhor, Pai, o culto de estudo da Tua palavra. Que o Senhor possa nessa noite, em nome do Senhor Jesus, nos capacitar, meu Pai, na Tua obra. Oh Senhor, meu Deus, meu Pai, o Senhor venha abrir o nosso entendimento, Senhor, meu Deus, venha nos dar sabedoria. Oh Pai, a multidão está aí, Pai, precisando ouvir da Tua palavra. E nós estamos, Pai, aqui reunidos, Pai, nessa noite, na Tua presença, para aprender mais de Ti, Senhor, meu Deus. Oh Pai, nessa noite, o pastor Fabiano vai trazendo, Pai, a palavra de estudo para nós nessa noite. Oh Pai querido, o Senhor venha abrir nossos canais, Senhor, meu Deus. Oh Pai, que nós possamos nessa noite, Pai, aceitar essa palavra, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Pai querido, Pai amado, porque nós precisamos do Senhor, Pai. Nós sabemos que a sabedoria e a inteligência, Pai, ela mora com o Senhor. Então por isso eu te peço nessa noite, Senhor, meu Deus, nos dê, Pai, sabedoria, nos dê inteligência da Tua palavra, para poder fazer a Tua obra. Assim, meu Pai, que te peço nessa noite, te agradeço em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. O Ministério do Louvor está com oportunidade. Saudamos a todos com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Convido você a louvar comigo a um Deus que está acima de todas as coisas, a um Deus poderoso, ao nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Louve juntamente comigo. Aleluia, Jesus. Assim
Meus irmãos, uma vez mais eu vos saúdo nesta noite com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido você agora a abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus, na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no seu capítulo 1, versículos 11 e 12. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 11 e 12. Eu quero pensar com você hoje, meditar com você hoje a respeito do seguinte tema: aspectos da oração. Eu quero apresentar a você nessa noite 4 aspectos da oração aqui neste texto que nós vamos começar, vamos fazer a nossa leitura e depois vamos meditar neste texto. Muito bem, assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus nos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o nome de nosso Senhor Jesus, seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Senhor, a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. A título de introdução, eu gostaria de chamar a sua atenção para as orações do apóstolo Paulo. Aqui nós percebemos uma digressão. Paulo estava tratando de um assunto, do versículo 1 até o versículo 10, falando sobre a questão da recompensa dos justos e da punição dos ímpios. Isso é muito comum nas cartas do apóstolo Paulo, ele fazer uma digressão, ele mudar repentinamente de um assunto para um outro assunto. E aqui nos versículos 10 e 11, Paulo ele está orando uma vez mais pela igreja de Tessalônica. E eu já disse aqui algumas vezes na igreja, sempre que eu penso nas orações do apóstolo Paulo, eu confesso que eu fico com vergonha das minhas orações. Eu confesso que as orações do apóstolo Paulo me deixam constrangido. Por quê? Porque muitas vezes as nossas orações, ou melhor, muitas vezes somos egoístas em nossas orações. E quando a gente estuda a teologia paulina no tocante à oração, a gente nota que Paulo, ele era 100% altruísta nas suas orações. Uma outra coisa que a gente nota, você não vê nas orações de Paulo orando pela vida material das pessoas. Você não vai encontrar em nenhum lugar das passagens que eu vou citar para você aqui, Paulo orando por bens materiais, Paulo orando para que Deus possa dar prosperidade. Muito pelo contrário. Se você notar, lá em Efésios capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 23, Paulo está orando pelos cristãos da cidade de Éfeso, aquela cidade que era a capital da província da Ásia Menor. Paulo está orando pela igreja mais espiritual do Novo Testamento. Quando nós estudamos a carta aos Efésios, nós notamos que Paulo, ele não fala de nenhum problema. Geralmente as suas cartas eram para solucionar problemas. E quando
quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 23, Paulo ora por iluminação, para que Deus possa iluminar os cristãos da cidade de Éfeso, para que eles possam crescer, para que eles possam adquirir maturidade cristã, sabedoria, inteligência. Você vai observar isso lá em Efésios capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 23. Depois Paulo volta a orar novamente. Você vai encontrar isso em Efésios capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 21. Paulo ora agora por capacitação, por revestimento de poder, para que Deus possa capacitar os cristãos de Éfeso. É bem verdade que a carta de Éfeso era uma carta circular, aquilo que nós chamamos em teologia de carta geral, ou seja, para ser lida em todas as igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Hierápolis, Colossos. E Paulo agora, no capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 21, ele ora então para que Deus possa capacitar e revestir de poder os cristãos da cidade de Éfeso. Já em Colossenses capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 12, Paulo escrevendo para aquela igreja da cidade de Colossos, que também era uma das cidades da Ásia Menor, igreja essa que foi fundada por Epáfras, por ocasião, quando Paulo estava na sua terceira viagem missionária na cidade de Éfeso, onde ele estabeleceu ali por 3 anos. E Paulo nunca tinha ido a Colossos, Paulo não tinha tido um contato com os irmãos da cidade de Colossos. E Paulo ora, se você pegar essa oração, aí em momento algum você vai ver Paulo orando para que Deus dê bens materiais, para que Deus dê dinheiro, prosperidade. Muito pelo contrário. Desafio você a ler essa passagem depois, como as outras que eu citei e as outras que eu ainda vou citar. Colossenses capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 12. Paulo ora para que Deus possa dar sabedoria, inteligência, maturidade, crescimento espiritual. Uma oração muito similar à que ele fez em Efésios capítulo 3, melhor dizendo, do versículo 14 até o versículo 21. Você vai encontrar Paulo também escrevendo à igreja de Tessalônica na sua primeira carta, capítulo 3, melhor dizendo, do versículo 9 até o versículo 13, ele orando. E orando uma vez mais para que Deus possa levar os cristãos a um nível de maturidade, orando por capacitação. São orações bem similares, sempre orando pela vida espiritual dos cristãos, sempre, para que eles possam crescer no conhecimento, para que eles possam crescer na graça, para que o amor deles possa ser aumentado, a fé, a esperança. Depois Paulo também faz uma segunda oração na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 23 até o versículo 28. Uma vez mais, você não vai ver Paulo orando por bens materiais. Uma vez mais, você não vai ver Paulo profetizando bênçãos. Paulo dizendo: eu profetizo, eu te abençoo, eu declaro, eu decreto. Eu não vejo isso na teologia paulina. Eu estou te citando as orações de Paulo, você pode conferir depois. E aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, esse texto que está aqui na segunda carta, capítulo 1, do versículo 11 até o versículo 11 e 12, uma vez mais eu não vejo Paulo orando por bens materiais. Uma vez mais eu não vejo Paulo orando por dinheiro, por prosperidade. E é sobre isso que eu quero tratar com você nessa noite. Bom, tendo dito isso, eu quero chamar a sua atenção para o versículo 11. E aqui nós vamos ver o primeiro aspecto da oração que Paulo faz aqui uma vez mais. Paulo já tinha feito 2 orações na sua primeira carta, e agora ele faz
a sua primeira oração na sua segunda carta à igreja de Tessalônica. Então eu chamo a sua atenção para o versículo 11, para partear do versículo aí, que diz que Paulo ora para que Deus considerasse os cristãos de Tessalônica dignos da eterna salvação. Paulo está orando aqui para que Deus considere os cristãos de Tessalônica dignos da salvação eterna. A princípio, isso remete teologia das obras? A princípio sim, mas na verdade não é isso que Paulo está pedindo, porque senão seria um contraste com a teologia paulina, uma vez que o mesmo Paulo ensinou em Efésios capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 9, que a salvação é pela graça, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. E no verso 10 ele diz que ele apresenta a salvação como resultado. Ele diz que nós fomos criados para as boas obras. É aquilo que eu tenho falado aqui, a graça é a causa da nossa salvação, a fé é o instrumento, mas a obra é o resultado, é a evidência, é o comprovante, é a demonstração que de fato somos salvos em Cristo Jesus. Então, o que significa ser considerado dignos da eterna salvação? Significa querer e procurar fazer o que é correto, assim como Cristo faria. Então note você que Paulo está orando para que os cristãos de Tessalônica façam as coisas corretas, para que os cristãos de Tessalônica possam ser imitadores de Cristo. Paulo abre a sua oração não pedindo dinheiro, em lugar nenhum que você vai ver isso nas orações de Paulo. Não ora por prosperidade, não ora por dinheiro, não ora por bens materiais. Paulo abre essa oração para que Deus possa considerar os cristãos de Tessalônica dignos da eterna salvação. Da eterna salvação. Ou seja, para que aqueles cristãos pudessem fazer as coisas corretas, certas, para que eles pudessem ser imitadores de Cristo. Eu não sei se você já leu, eu te oriento, te aconselho a ler esse livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Parafraseando, contextualizando, era isso que Paulo estava pedindo, rogando. A ideia de rogar aqui é a ideia de um apelo, era como se fosse nos dias de hoje, pelo amor de Deus. Paulo está rogando aos cristãos de Tessalônica para que eles possam agir de forma correta. Por quê? Essa igreja estava inserida em um contexto de paganismo. Tessalônica ficava no norte da Grécia, era a capital da província da Macedônia. Tessalônica e a cultura greco-romana era uma cultura que o lema dessa cultura era proibido proibir, era uma libertinagem. Tinha um panteão dos deuses da mitologia grega em Tessalônica, tinha vários templos ali. O principal era da deusa Caribe, que era similar, era como se fosse uma concorrente da deusa Diana de Éfeso e da deusa Afrodite de Corinto. Então era uma cultura pagã, uma cultura que havia libertinagem, e muitos cristãos ali inseridos naquela cultura, muitas vezes em vez de exportar o cristianismo, acabavam importando práticas pagãs, algo que muitas vezes a gente vê hoje. Nós cristãos, em vez de exportarmos o cristianismo, muitas vezes estamos importando práticas pagãs, práticas mundanas. Então Paulo abre essa oração pedindo a Deus para que considere os cristãos de Tessalônica
dignos da eterna salvação. Ou seja, que eles possam agir verdadeiramente como cristãos, que eles possam imitar a Cristo em tudo, que eles possam fazer como Cristo fazia. Então essa é a primeira ideia aqui do texto, é o primeiro pedido que Paulo faz por essa igreja. Sabe, irmãos, como cristãos, nós somos chamados por Deus para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Fomos chamados para ser semelhantes a Cristo. Lembra lá em Antioquia, quando os primeiros cristãos foram chamados de cristãos? É bem verdade que naquele contexto foi um termo pejorativo, mas eles foram chamados de cristãos por quê? Atos capítulo 11, Antioquia da Síria, porque eles imitavam a Cristo, eles eram parecidos com Cristo. Nós precisamos resgatar esse termo, ou essa terminologia. Precisamos, muitas vezes brigamos por causa das placas das nossas denominações. Muitas vezes, o que você é? Eu sou isso, eu sou aquilo. Queridos, nós somos cristãos, nós congregamos em uma determinada denominação, mas nós somos cristãos. Este é o título. Este é o título que está na Bíblia. Aí com o tempo, depois do período da reforma, veio o termo protestante, quando aqueles 6 príncipes protestaram, parece que 1521, 1529, quando eles fizeram um protesto, e aí a partir dali surgiu o termo protestante. Mas na verdade o termo que está na Bíblia, nós somos cristãos, precisamos resgatar isso, precisamos ser parecidos, semelhantes a Cristo. Talvez você esteja pensando, pastor, isso é impossível. Deixe-me dizer algo para você. Quando a gente pensa no tripé da salvação, justificação, santificação e glorificação. Justificação fala do passado, aponta para o passado, para a obra que Cristo fez na cruz do Calvário. A santificação fala do presente, glorificação fala do futuro. Mas antes de entrar na justificação, permita-me dizer algo. No ato da sua conversão, você foi regenerado. A primeira coisa que aconteceu com você, quando você entregou a sua vida a Cristo, você foi regenerado. A palavra regeneração significa nascer de novo, é a ideia de gerar de novo. Você foi regenerado, automaticamente você passou a crer em Cristo e no Evangelho. Na sequência você foi justificado por Cristo, e na sequência você foi adotado por Deus como filho, e agora você pode chamar o Senhor Deus de Abba, Pai. Então, regeneração, primeiro passo. Segundo passo, você passou a crer. Terceiro passo, você foi justificado. Quarto passo, você foi adotado por Deus. Aí agora justificação. Lembra que eu falei que justificação aponta, fala do passado? O que significa essa palavra, justificação? Justificação significa declarar homens injustos, justos. É isso que Cristo fez por você. Justificação significa também declarar homens culpados, inocentes. Numa linguagem bem simples, Cristo é o nosso fiador, Ele é o nosso representante. No ato da sua salvação, você então foi regenerado, passou a crer, você foi justificado e você foi adotado. E é isso que significa justificação. É Deus em Cristo Jesus declarar alguém injusto, justo. É Deus em Cristo Jesus declarar alguém culpado, inocente, não pelos nossos méritos, mas por causa dos méritos de Cristo. Aleluia! Então, você que é um cristão, lavado e remido no sangue do Cordeiro, eu quero que você saiba que Cristo morreu por você, não só para perdoar os seus pecados do passado, mas também para perdoar os seus pecados do passado, do presente e do futuro.
O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi perfeito, total, completo e absoluto. Quando ele gritou, tetelestai, significa está pago. Está pago. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Então Cristo te declara, você que é culpado, Ele te declarou inocente. Isso que significa justificação. Se você era injusto, Ele te declara justo. Os nossos pecados foram imputados em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a justificação fala do passado, a santificação fala do presente. Romanos capítulo 6, na santificação nós somos libertos do poder e do domínio do pecado, mas não da presença do pecado. Na santificação nós estamos num processo, é algo gradual. Deus está trabalhando em nós e através de nós. Se na justificação Deus nos declara justos, inocentes, na santificação Deus te declara santo. E a gente tem um conceito errado, né? A gente acha que santo são as pessoas canonizadas pela Igreja Católica, mas na Bíblia não. Santos são pessoas que Deus separou. Você vai ver a igreja de Corinto, a igreja mais problemática, mais complicada, e Paulo escreve para aquela igreja de santos, separados por Deus. Ou seja, na santificação Deus nos declara santos. Na santificação Deus está trabalhando em nós e através de nós estamos num processo. É uma parceria. Tem a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus está trabalhando e nós estamos lutando contra o pecado, porque fomos libertos do poder e do domínio do pecado, e agora a gente está santificando. Como que o cristão santifica? Orando, jejuando, lendo a Bíblia, participando dos cultos, se abstendo do pecado, tendo uma vida de santidade, de dedicação, aplicação a Deus. Já na glorificação, a glorificação fala do futuro. Na glorificação, quando Cristo arrebatar a sua igreja, quando Cristo voltar para buscar o seu povo, nós vamos estar com Ele para sempre, seremos semelhantes a Cristo. E aí Cristo vai nos libertar agora, já não mais só do poder e do domínio do pecado, mas também da presença do pecado. Seremos semelhantes a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. Sabe, irmãos, nós ainda não somos perfeitos, mas estamos nesta direção. À medida que Deus trabalha em nós e através de nós estamos num processo de santificação. Então note você que Paulo aqui, ele está orando para isso. Paulo está orando para que Deus possa considerar aqueles cristãos dignos da eterna salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero também chamar a sua atenção para o segundo aspecto agora da oração. Ainda no versículo 11, na parte B, Paulo diz, segundo aspecto da oração, Paulo ora para que Deus pudesse cumprir nos cristãos de Tessalônica. Aliás, estou lendo o aspecto 3, deixe-me ler aqui o aspecto 2 ainda, versículo 11 ainda, parte B. Paulo ora para que Deus cumprisse todo o desejo de sua bondade neles. Paulo está orando aqui para que Deus pudesse cumprir todo o desejo de Deus, toda a bondade de Deus pudesse ser manifesta na vida dos cristãos. Paulo, uma vez mais, não está orando por bens materiais, não está orando por prosperidade, não está orando por dinheiro. A preocupação principal de Paulo era com a vida espiritual dos cristãos, muito diferente do que a gente vê em boa parte daquilo que a gente vê hoje
em boa parte das igrejas evangélicas. Muitas vezes eu já fui abordado muitas vezes, as pessoas, eu posso contar no dedo as vezes que alguém me ligou e pediu: pastor, ora pela minha vida espiritual, para que eu possa ser mais espiritual, para que eu possa adquirir maturidade cristã, para que eu possa ser mais dedicado, mais aplicado, mais comprometido, mais fiel, mais submisso, mais leal. Na maioria das vezes, é claro que para toda regra há exceção, mas na maioria das vezes as pessoas oram só por bens materiais, só por coisas terrenas. Não que seja errado nós orarmos por coisas terrenas, coisas materiais, mas isso não deveria ser a prioridade, isso deveria ser algo secundário, plano B. Então a gente vê aqui Paulo agora orando para que Deus pudesse cumprir nos cristãos de Tessalônica todo o desejo de Deus de bondade. É a ideia, irmãos, de que os cristãos de Tessalônica sejam íntegros, retos, bons, mas bons aqui é no sentido de bondade. Parafraseando, Paulo ora para que eles pudessem evidenciar a vida cristã através do fruto do Espírito. Paulo cita a palavra bondade, que é um dos itens do fruto do Espírito. Abrindo um parênteses aqui, não existe frutos do Espírito no plural, é fruto do Espírito. Quando você pensar em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito, pense em um cacho de uva. O cacho de uva tem várias uvas, mas aquele cacho de uva, ele é o fruto. Pense em uma mexerica. Uma mexerica você pode partir em vários gomos, mas cada item ou cada gomo daquele representa um item do fruto do Espírito. Então Paulo está orando aqui para que os cristãos de Tessalônica possam desenvolver o fruto do Espírito. E sabe, irmãos, não é errado orar por dons, é bíblico. Paulo nos recomenda isso em Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, Efésios capítulo 4. Mas a gente deveria se preocupar mais com o fruto, porque os dons eles são externos, mas o fruto é uma coisa interna. E Paulo está deixando bem claro, tanto lá em Gálatas 5:22 como aqui, que o que evidencia que você de fato é um cristão não é os dons, mas o fruto. Note você que a gente está numa série aí falando também sobre os falsos profetas. Aos domingos à noite a gente pregou uma série. Os falsos profetas têm dons, têm carisma, mas aqui Paulo está deixando bem claro, como também em Gálatas capítulo 5 versículo 22, que o que evidencia que de fato você é cheio do Espírito Santo, que você é um cristão, que você é alguém que tem a plenitude do Espírito, é o fruto do Espírito e não os dons. E essa deveria ser a preocupação principal de um cristão. Isso deveria ser prioridade. Primeiro, o fruto. E Gálatas 5:22, a lista ali do fruto do Espírito, os itens. 3 falam de a sua relação para com Deus, amor. 3 ali falam da relação de você para com Deus. 3 falam da sua relação para com o próximo. E 3 falam da relação consigo mesmo. Vamos ler lá Gálatas 5:22, para você ver. Gálatas 5:22, se você puder, volta um pouquinho a sua Bíblia aí. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, amor vertical, sua relação para com Deus, alegria e paz, alegria para com Deus e paz para com Deus. Agora, longanimidade, sua relação para com o próximo, benignidade, relação para com o próximo, horizontal, bondade, relação para com o próximo. Olha o que é o fruto do Espírito. Os 3 primeiros, vertical, relação para com Deus, amor, paz e
e alegria. Os outros 3, a minha relação com o meu próximo, a longanimidade, benignidade e bondade. Agora os outros falam da nossa relação para conosco, com a gente mesmo, que é fidelidade, mansidão e domínio próprio. Paulo lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11 e 12, ele está ratificando. Paulo está orando para que os cristãos de Tessalônica se evidenciem a vida cristã com o fruto do Espírito. Quantos cristãos que são, como se diz, pavio curto, né? Alguém fala, eu sou 220, pastor. Queridão, você precisa se converter. É bem verdade que muitos se convenceram, mas não se converteram. Domínio próprio, fidelidade, a mansidão, fala da nossa relação conosco, com si mesmo, com si próprio. Precisamos trabalhar nesses quesitos. Então Paulo está orando aqui para que eles pudessem, para que os cristãos de Tessalônica evidenciassem sua vida cristã através do fruto do Espírito. Chama a sua atenção agora para o terceiro aspecto da oração, ainda no versículo 11, terceiro e penúltimo aspecto da oração, parte final do versículo. Aqui Paulo está orando para que Deus pudesse cumprir nos cristãos de Tessalônica a obra da fé com poder. Olha as orações de Paulo, irmãos. As orações de Paulo, eu repito isso, elas nos constrangem. Paulo está orando aqui agora para que a fé dos cristãos de Tessalônica não seja apenas uma fé teórica, mas uma fé prática. Paulo está orando aqui para que Deus possa capacitar os cristãos de Tessalônica a demonstrar a sua fé através de ação. Repito, a salvação não é por obras, é pela graça, mas as obras são a evidência, o resultado, o comprovante, a demonstração. Tiago capítulo 2, versículo 17 diz: a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago está ratificando o que Paulo falou em Efésios. Eles analisam o mesmo texto lá de Gênesis capítulo 15, porém por perspectivas diferentes, por ângulos diferentes. Um analisa como causa, o outro como resultado. Um fala que Paulo fala que nós não somos justificados por causa do nosso esforço humano. E o outro apresenta que o esforço humano é um resultado. Tiago já apresenta as obras como o esforço humano como um resultado da graça. Martinho Lutero teve dificuldade com a carta de Tiago. Ele chegou até a falar carta de palha. Tanto é que na sua primeira tradução ele não colocou Tiago, mas depois ele fez uma revisão, aí ele entendeu o que Tiago quis dizer. Falou, entendi, agora eles estão analisando a mesma passagem, Gênesis 15, 6, 7, por perspectiva, por ângulos diferentes, mas a moral da história é a mesma. Então Paulo está orando aqui, irmãos, para que os cristãos de Tessalônica, e note você que essa igreja tinha as 3 marcas principais na igreja: amor, esperança e fé. Essas são as 3 principais marcas de uma igreja: amor tanto na vertical para com Deus, como na horizontal, uma fé sólida, robusta, firme, constante, e também a esperança da volta de Jesus. Note você que essa igreja estava sendo perseguida não somente pelos judeus, mas também pelos gentios, os conterrâneos das pessoas, dos cristãos de Tessalônica. Então Paulo ora aqui, irmãos, para que essa igreja pudesse demonstrar sua fé
através das obras. Sabe, irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui. Nós estamos vivendo uma pandemia. Jesus falou que o amor de muitos nos últimos dias iria se esfriar. Nós sabemos que essa pandemia, né, a palavra pan vem do grego tudo, né, que é a ideia de uma epidemia global, mundial. E a gente está vendo, irmãos, uma desigualdade social. Quantas pessoas poderiam ajudar e não ajudam? Eu conversei com uma pessoa hoje e falei: olha, querido, a nossa ideia é mais ou menos assim: quem tem muito ajuda quem tem pouco, e quem tem pouco ajuda quem não tem quase nada, e quem não tem quase nada ajuda quem não tem nada. Muitas vezes nós cristãos estamos nos tornando pessoas egoístas, só olhamos para o nosso umbigo, só olhamos para os nossos problemas. E essa pandemia está atingindo tudo e todos, de forma direta ou de forma indireta. E nós precisamos de rever o nosso cristianismo. Quantas pessoas passando fome? Nossa igreja tem um projeto para a glória de Deus há muitos anos, não é de agora, de distribuir cestas básicas. E geralmente a gente distribui cerca de 10 cestas básicas por mês para famílias carentes, necessitadas. Porém, o mês passado e esse mês a demanda aumentou. Essa semana uma pessoa que há muitos anos eu não falava com ela, que congregou aqui há muitos anos atrás, me mandou uma mensagem: pastor, estou passando fome. Eu já entrei em contato com o líder do Ministério de Ação Social da nossa igreja e falei: olha, entre em contato com essa pessoa agora. E o nosso irmão presbítero Marcelo, que é o líder do Ministério de Ação Social, ele já foi lá e levou a cesta básica para essa irmã. Aí na sequência, o presbítero Marcelo já começou a receber várias mensagens de pessoas ligadas a essa pessoa que também estão passando fome. Quantas pessoas podem ajudar, podem colaborar, podem contribuir? Que cristianismo é esse que você não ajuda ninguém, você não contribui, você não colabora, você não participa? Que cristianismo é esse que muitas vezes somos omissos, indiferentes, frios? Só olhamos para o nosso problema. Queridos, o cristianismo, a ética da vida cristã é o outro na frente do eu. Paulo defende isso. A tese de Filipenses capítulo 2 é isso. Paulo gasta um capítulo inteiro para mostrar que a ética da vida cristã é o outro na frente do eu. E ele usa o seu exemplo, o exemplo de Timóteo, de Epafrodito. Queridos, as obras é a evidência. As obras é o resultado. Contribuição na vertical para com a obra de Deus, na horizontal para com os irmãos, para com os carentes, para com os pobres, para com os necessitados. É isso que Paulo está orando aqui, para que a fé deles não seja uma fé teórica. Eu creio em Deus. Como é que eu sei que eu creio em Deus? Em momentos de adversidades. Lembra de Abacuque? Capítulo 3. Ele faz a oração diante ali a Deus falando para ele, né, a respeito que Deus iria usar a Babilônia para castigar os judeus. E ele então ora: Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha nada, não tenha mantimento, não tenha leite, não tenha carne, não tenha comida. Parafraseando, é isso a oração dele, contextualizando. Ainda que me falte tudo, que me falte dinheiro para pagar as contas, para honrar os meus compromissos, ainda que me falte comida, ainda que me falte água, ainda que me falte roupa. Entretanto, todavia, contudo, porém, eu me alegrarei no Senhor Deus. Leia depois Abacuque capítulo 3, versículo 15, 16, 17, 18. Queridos, e ele diz: o justo viverá da fé. E depois Paulo ratifica isso em Romanos: o justo viverá da fé.
a sua fé em Deus. Quem cuida de você é Deus. Seja generoso, seja altruísta, coloque em prática o seu cristianismo. Isso não é balela, é teoria. Sabe, irmãos, e agora eu quero pensar com você também sobre o quarto aspecto da oração e o último aspecto. Mas antes me veio aqui um versículo de Gálatas capítulo 6, versículo 9 e 10, quando Paulo diz que nós devemos de não nos cansarmos de fazer o bem. E ele diz no versículo 10 que nós devemos fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Todos ali, judeus, gregos, ricos, pobres, brancos, negros. Ou seja, devemos, independente do credo religioso, devemos ajudar a todos, tudo e todos. E nós estamos arrecadando alimentos aqui, e para a glória de Deus, a demanda cresceu no tocante à igreja, mas estamos doando cestas básicas para as pessoas que nem são da nossa igreja. Por quê? Porque nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E quando Jesus fala que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, não está falando que o próximo tem que ser cristão. O próximo é quem precisa de você, o próximo é quem necessita de você. É a pessoa que está à tua volta. De repente o teu vizinho está passando fome. Já foi lá perguntar para ele: você precisa de alguma coisa? De repente você não pode ajudar com muito. Ontem veio uma pessoa aqui, a gente estava arrecadando alimento ontem, como estamos arrecadando, amanhã estaremos aqui, das 10 até o meio-dia, um grupo de voluntários, das 2 às 5 da tarde, sábado, das 9 da manhã às 6 da tarde, veio um irmão aqui desviado, afastado, melhor dizendo, e ele veio e falou: olha, eu só preciso de um café, de um arroz e de um feijão, porque não tem nada lá em casa. E aí a gente deu outras coisas, macarrão e outras coisas mais, e nós oramos com ele reconciliou com o Senhor. De repente as pessoas à sua volta estão precisando de repente um pó de café, coisas mínimas, mas muitas vezes a gente só olha para o nosso umbigo. E Paulo está orando aqui para que a fé daqueles cristãos seja uma fé não teórica, mas prática. E eu só sei se eu tenho fé no tempo de crise, na hora da adversidade, quando a adversidade bater na minha porta, quando o desemprego bater na minha porta, quando a fome bater na minha porta, quando a doença bater na minha porta, quando as circunstâncias adversas baterem em minha porta, quando tudo e todos se conspiram, é nessa hora que eu sei em quem eu tenho crido. Como dizia Paulo, eu sei quem eu tenho crido. Convicção. Paulo sofreu perseguições, apedrejamento. Paulo, se a gente falar da biografia de Paulo aqui, a gente vai ver o tanto que ele sofreu, mas ele diz: eu sei em quem tenho crido. Ele foi perseguido em Damasco, foi rejeitado em Jerusalém, foi esquecido em Tarso, ficou 10 anos de molho em Tarso, foi expulso de Antioquia, da Psídia, foi apedrejado em Listra, foi preso e açoitado em Filipos, foi expulso de Tessalônica, enxotado de Bereia, chamado de tagarela em Atenas, chamado de impostor em Corinto, foi preso em Jerusalém, 2 anos preso em Cesareia Marítima, sofreu naufrágio, foi picado por cobra, preso em Roma, primeira prisão religiosa, segunda prisão política, decapitado. Mas ele diz: eu sei em quem eu tenho crido, a minha base é sólida, o meu fundamento é firme, eu construí a minha casa sobre a rocha, o meu fundamento está agarrado, abraçado na rocha, que é Jesus. E no final da sua carreira, ele escrevendo a sua segunda carta, já faltando pouco tempo para ele morrer, ele escreve para Timóteo e diz: combati o bom combate,
guardei a fé. Você pode perder tudo nessa vida: marido, esposa, filhos, emprego, dinheiro, casa, carro, propriedades, bens materiais, só não pode perder a fé. E note você que Paulo, o maior apóstolo, o maior teólogo, o maior pastor, o maior evangelista, morreu, presbítero Denilson, pobre, velho e abandonado. Está ouvindo isso? Você que é teólogo da teologia da prosperidade? Paulo, o maior apóstolo, morreu pobre, velho e abandonado. Talvez alguém ia dizer, alguém daquela igreja, é encosto. Talvez alguém de outra igreja ia dizer, é demônio, é falta de fé. Talvez alguém ia dizer para você assim, para Paulo, melhor dizendo, Deus deve estar tratando com você deve ter cometido algum pecado. E a gente vê que isso não tem nada a ver com a vida, com a teologia de Paulo. Sofrimento faz parte da vida cristã, provações, tribulações, a gente vê isso em todo o Novo Testamento. E eu quero concluir essa mensagem agora, versículo 12. Versículo 12, Paulo ora aqui agora, e aqui é o quarto e último aspecto da oração. Paulo ora para que Cristo fosse glorificado nos cristãos de Tessalônica. Paulo diz que Cristo seja glorificado em vocês pela graça de Deus, a fim de que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, irmãos, o viver digno que a gente viu, que é fruto da oração de Paulo, apresentada no versículo 11, permite que Deus seja glorificado em nós. Quando a sua fé não é uma fé teórica, mas é uma fé que tem obras, quando a sua fé é uma fé que você é digno da eterna salvação, quando a sua fé é uma fé que tem a marca, o fruto do Espírito. Paulo está dizendo aqui agora que Deus é glorificado em você. Deus é glorificado nas suas provações, Deus é glorificado nas suas tribulações, Deus é glorificado nas suas situações difíceis, nas suas circunstâncias adversas. E Paulo conclui, irmãos, dizendo que uma coisa interessante, e aqui a gente vê o teor da oração do apóstolo Paulo. Paulo realça que os cristãos dependem da força de Deus, quando ele cita a palavra segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Note você que Paulo conclui essa oração. Paulo roga para que eles possam ser dignos da salvação eterna. Paulo ora para que eles possam ter a marca, o fruto do Espírito, os itens do fruto do Espírito. Paulo ora para que Deus seja glorificado na vida deles e por intermédio deles. Paulo ora para que a fé deles não seja uma fé teórica, mas uma fé prática que resulte em obras. Mas Paulo conclui que tudo isso eles só vão alcançar pela graça de Deus, pelos méritos de Cristo. Paulo aqui ele tá fechando essa oração, parafraseando, contextualizando. Paulo está dizendo: todo mérito humano é excluído na expressão segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que esta graça, se a origem dela, a fonte dela é o amor do Pai e é mediada pelo Filho, por Cristo Jesus.
E eu queria concluir essa mensagem, irmãos, dizendo algo muito importante. Paulo conclui aqui dizendo que a fonte da graça, que a origem da graça é Deus e o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se você é abençoado, se você é curado, se você é liberto, por causa de Deus e do Senhor Jesus. Deus, o Senhor Jesus, eles são a fonte, a origem. Você não tem poder para abençoar ninguém. E hoje em dia, irmãos, a gente vê muitos jargões evangélicos. Eu, infelizmente, durante um bom tempo da minha caminhada, eu sou pastor há 21 anos, eu cometi esses equívocos, mas pela graça de Deus, Deus me corrigiu e eu entendi que Deus é a fonte, eu sou apenas um instrumento. Deus é a fonte da bênção, Deus é a fonte da salvação, Deus é a fonte da cura, Deus é a fonte da libertação, Deus é a fonte da bênção, Deus é a fonte da vitória, Deus é a fonte dos milagres, sinais, prodígios, Deus é a fonte. Eu sou apenas um instrumento, uma ferramenta nas mãos do Senhor. E é muito comum você ouvir vários cristãos dizerem frases como: eu te abençoo, eu profetizo, eu determino, eu declaro. Isso não é correto. Você não vai ver isso na Bíblia. Você não vai encontrar isso nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Você não vai encontrar nenhum dos profetas do Antigo Testamento, nenhum dos apóstolos do Novo Testamento dizendo assim: eu te abençoo, eu profetizo, eu determino, eu decreto, eu declaro. Você não vai encontrar isso. Sabe, irmãos, em lugar de eu dizer eu te abençoo, o cristão deve dizer o Senhor te abençoe. Na verdade, o cristão nunca deveria usar o pronome eu, e sim ele. Como diz Romanos 11:36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. O cristão nunca deveria usar o pronome eu te abençoo, eu profetizo, eu declaro, eu determino, eu decreto. Nós deveríamos usar o pronome ele te abençoa, ele te cura, ele te liberta, ele te transforma, ele te regenera, ele te justifica, ele te santifica, ele vai te glorificar. No arrebatamento da igreja, na volta de Jesus, ele, tudo é por ele, para ele são todas as coisas. Ele é a fonte da bênção. Sabe, irmãos, é muito comum os cristãos falarem eu profetizo. Você não vai encontrar essa expressão na Bíblia. Pode ler de Gênesis, Apocalipse, eu já li a Bíblia várias vezes. Você não vai encontrar nenhum profeta do Antigo Testamento falando eu profetizo a bênção de Deus, o milagre, a cura. Não, porque nós não somos a fonte, somos os instrumentos. Como que eu vou abençoar alguém que Deus não abençoa? Como que eu vou profetizar algo que Deus, eu sou um porta-voz, como que eu vou falar em nome de outrem, sem autorização de Deus? Para eu falar algo em nome de outrem, esse outrem tem que me dar uma procuração, e mesmo assim é em nome daquela pessoa. Sabe, irmãos, a Bíblia ensina que a profecia não depende do eu querer. Não é eu quero te profetizar. Os profetas de Deus nunca usaram essa frase eu profetizo. Muito pelo contrário. Quando eles profetizavam algo, eles diziam assim veio a palavra do Senhor. Eles diziam assim diz o Senhor. Eles diziam ouvi a palavra do Senhor. Eles diziam veio a minha palavra do Senhor. Eles diziam e disse o Espírito Santo. Eles diziam isso diz o Espírito. São essas expressões que você vai encontrar na Bíblia. Eles
diziam, mas o Espírito expressamente diz, em todos os casos que eu citei aqui, não aparece o eu, aparece a pessoa divina, porque Ele é a fonte. Sabe, irmãos, você não determina nada, quem determina é Deus. Você não declara nada, quem declara é Deus. Você não decreta nada, quem decreta é Deus. Que Deus te abençoe por intermédio da sua palavra, e que nós possamos aprender com as orações de Paulo, que possamos orar como Paulo orava, e que possamos ser menos egoístas e mais altruístas. Não é errado pedir por bens materiais, por bênçãos, mas o foco principal da vida do cristão, em suas orações, deve ser vida espiritual. E nós vamos orar agora. Eu quero convidar aqui o presbítero Denilson. Ele vai orar, vai pedir a Deus para te abençoar, vai pedir a Deus para te curar, para te libertar. Nós somos continuistas, nós cremos que os dons, na contemporaneidade dos dons, nós cremos que os dons não cessaram, cremos que Deus usa pessoas, e Ele vai estar orando agora, Ele vai ser um instrumento, uma ferramenta, porque Deus é a fonte da bênção. Ele vai ser usado por Deus, Ele vai ser um instrumento por Deus, um instrumento usado por Deus. Vai pedir para Deus te curar, te libertar, te abençoar. Eu queria pedir para você agora fazer assim com as suas mãos, em um ato simbólico, incline a sua cabeça, feche seus olhos. Pode vir, presbítero Denilson, por favor, ore e peça para Deus abençoar o povo de Deus. Amém, irmãos, querido e amado, palavra abençoada disso tudo, né? Irmãos, quero deixar um versículo para os irmãos nessa noite. Se encontra no livro de São João, capítulo 14, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor para mim e para você nessa noite: e tudo que pedir em meu nome, em nome de quem, irmão? De Jesus. Tudo que nós pedimos em nome de Jesus, irmão, o nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, há de nos abençoar. Ele fala assim: tudo que pedir em meu nome, eu farei para que o nome do Pai seja glorificado no Filho. Então eu quero pedir para você nessa noite: feche os teus olhos, eleva o teu pensamento ao Senhor, porque o único que pode nos abençoar, o único que pode fazer alguma coisa por nós é Jesus. E não existe, irmão, outro caminho. Jesus fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. É por isso que nessa noite eu peço, nessa noite, em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, nesta noite, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu clamo ao Senhor por cada um que está, Pai, nos assistindo pelo Face nessa noite. Senhor, o Senhor sabe, Pai, do que cada um precisa, da necessidade que cada um tem, Senhor meu Deus. Por isso te peço nessa noite, Pai querido, Pai amado, entra, Pai, com a providência na vida dos Teus filhos, seja enfermidade, seja trabalho, seja qual área que for, meu Pai, libertação, Senhor, meu Pai querido e amado, eu te peço em nome de Jesus, meu Pai, que é poder no nome do Teu Filho Jesus. Eu creio na Tua palavra, creio na Sua Escritura, meu Pai. Oh, Pai, visita essa pessoa agora que está, Pai, no leito de enfermidade, que está passando por situações difíceis, do desemprego. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor, porque a Tua palavra fala que a oração do justo pode muito os seus efeitos. E eu clamo ao Senhor nessa noite, Pai amado e querido, visita essa pessoa, Pai, que está, Pai, nessa noite nos assistindo, Pai, aonde ela estiver, Senhor, alcance essa vida, Pai, derrame sobre ela, em nome de Jesus, meu Pai, as Tuas bênçãos. Oh, Pai querido, Pai amado, nessa noite o Senhor tem o melhor para nos dar. Nós servimos, Pai, um Deus que é dono de tudo. Nós servimos um Deus que é o dono do universo, o Deus que é e há de vir, o Deus da eternidade. Oh, Pai, a Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor, toda a adoração, Senhor meu Deus. Oh, Senhor meu Deus, meu Pai, eu creio que tem pessoas nessa noite, Pai, que está, meu Pai, precisando de uma bênção do Senhor. Eu creio, Jesus, que é poder no Teu nome, Senhor. Oh, Pai, libera essa bênção para essa pessoa nessa noite. Eu creio que tudo é no tempo do Senhor. Mas tem coisas, Pai,
que as pessoas estão precisando, Pai, para amanhã. Oh Senhor Jesus, oh Espírito Santo de Deus, visita essa pessoa agora. Entra com providência na vida dessas pessoas, meu Pai querido. Elas estão clamando a um Deus que é vivo, a um Deus que é todo poderoso, um Deus, Pai, que pode todas as coisas. Oh Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor. Nós não podemos fazer nada para essas pessoas, mas Tu pode todas as coisas. Por isso te peço nessa noite, Pai, e clamo a Ti em nome de Jesus. Alcança, Pai, essas vidas que estão orando junto comigo nessa noite, clamando a Ti. Oh Pai, Tu és o Deus, Pai, que conhece, Pai, a vida de cada um de nós. O Senhor sonda, Pai, os pensamentos, esquadrinha os corações. Oh Santo de Israel, entra, Pai, nessa noite, Pai, na vida dessa pessoa, visita o lar dessas pessoas que estão clamando ao Senhor. Derrama, Pai, a Tua bênção sobre essa pessoa, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Tudo é para a honra e a glória do Teu nome. Assim, Pai, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Obrigado a você que participou conosco. Que o Senhor Deus possa abençoar a sua vida, sua casa, família, trabalho, ministério, enfim, todas as áreas. É o meu desejo e a minha oração. Que Deus te abençoe em todas as áreas, em nome de Jesus. Se você não compartilhou ainda, compartilhe, tá? Essa live, para que mais pessoas possam também aprender mais de Deus e da sua palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você não tem noção, você não tem ideia do poder que há nas redes sociais. Eu postei um vídeo segunda-feira à noite e hoje eu olhei, já estava com mais de 8.000 visualizações. Então,
várias pessoas foram alcançadas. E a palavra, ela tem esse poder, ela é uma profecia, ela exorta, ela edifica, ela exorta, edifica, ela consola. Então compartilhe aí, tá? Quero mandar um abraço para a tia Lilita, lá de Limeira, que tem sido aí fiel nas nossas lives. Deus te abençoe, tia Lilita. Ela que sempre está compartilhando as nossas lives. Muito obrigado, tia. Que Deus te abençoe. Um abraço para o tio Jaci, para o Gabriel, para o Mateus, para todos aí, tá bom? Para a Bia, para o Theo, enfim, a todos que estão participando conosco, tá? Meu muito obrigado. E compartilhe aí, tá? Se você ainda não compartilhou, compartilhe nos seus grupos de Facebook, compartilhe também nos seus grupos de WhatsApp, mande aí para os seus parentes e amigos, tá bom, pessoal? Quero convidar aqui uma vez mais o presbítero Denilson. Muito obrigado uma vez mais, presbítero Denilson. Domingo o presbítero Marcelo vai estar conosco. Muito obrigado uma vez mais, presbítero Samuel. Muito obrigado uma vez mais, Jaconisa Milene. Muito obrigado, Luiz Felipe, o nosso cinegrafista. Muito obrigado, Ricardo, que cuida aí da segurança, esse policial abençoado aí por Deus. É um dos nossos valentes, né? Davi tinha os seus valentes, eu também tenho os meus valentes. Só para descontrair. O presbítero Denilson vai estar orando, finalizando e também dando a bênção apostólica. E se Deus quiser, domingo estaremos aqui novamente a partir das 19h30. Amém, graças a Deus. Como diz o louvor, né? Que a Marilene acabou de louvar agora. Se Ele fizer, é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se não abrir, Ele continua sendo Deus. Nosso Deus, Ele não muda. Nosso Deus, Ele é imutável. Nós podemos mudar, mas nosso Deus, Ele não muda. Então eu quero convidar você para estar orando junto comigo nessa noite mais uma vez, amém? Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, nessa noite eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade de poder estar aqui, Pai, na Tua casa, aprendendo, Pai, da Tua palavra. Pai querido, Pai amado, peço ao Senhor que venha capacitar, Pai, todos os Teus filhos que ouviram a Tua palavra nessa noite. Oh Pai Santo, querido amado, capacita, abençoa os Teus filhos. Peço ao Senhor também que venha, Pai, em nome de Jesus, Pai, me dá um final de semana abençoado, debaixo das Tuas mãos. Assim, meu Pai, eu te peço nessa noite e te agradeço em nome de Jesus. Estenda a sua mão em atos de fé e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja com todo o povo de Deus espalhado na face dessa terra, e todos digam amém. A paz do Senhor, Deus abençoe a todos.